Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para fazer o pós-jogo de Santos 2, Cruzeiro 1. E eu não tenho mais nada para falar. Meu pai ainda mandou mensagem aqui para mim no WhatsApp antes de nós começarmos a gravar. Eu estou ensandecido com a genialidade do Clebinho do nada. Clebinho. Já chegando já chegando nos tempos áureos do futebol brasileiro, também não é muito hoje em dia. Ó, Mas vamos começar o vídeo, eu passar a palavra pro Everton fazer sua também. saudação inicial. Olha lá, tá ali. Santão ganhou. Bom dia, boa tarde, muito boa noite. Como o Vitinho falou com o seu pai, o, o Clebinho ouviu daqui de Santos o que eu falei para ele fazer. Ele só não entendeu as peças, mas o time principal era O ele. pior é que ele deve ter entendido, tá ligado? Só não teve coragem, né? Só, e o pior é que deu certo a falta de coragem dele, tá ligado? Ó, e no final eu ainda falei para Débora, o Clebinho está pensando no Escobar antes do gol, Ele está pensando no Escobar. Ou ele segura o empate, tira o Guilherme e bota o Escobar, ou ele tenta não perder o jogo tirando o Souza e colocando o Escobar. Quando eu Certo. terminei de falar, o Guilherme roubou a bola, o Guilherme ganhou um presente, né? No meio de campo e o Santos fez o segundo gol. Mas vamos falar disso um pouco mais para frente, Vitinho. Se o Santos ganhou com o Guilherme, com o Neymar, não nos importa no momento. O que nos importa são duas coisas. Primeiro, tá ali, caiu. Veio mais para perto de mim aqui. O Santão ganhou. Ponto. Estará aqui na minha frente. Ponto. Segundo passo é: o Santão ganhou. Domingo estaremos no Morumbi com o Neymar em campo, que era de todo um problema, um medo que teríamos do Neymar estar fora desse jogo. Inclusive, eu acho que para esse próximo jogo, o Neymar pode tomar um amarelo no Morumbi e o Santos ir para a Bahia sem o Neymar, dar um descanso para ele. Eu acho que está tudo bem dessa maneira. Falando do Santos, Vitinho, já entrando aí no Pode. no debate bola, o Santos teve uma rodada de presente do Dia dos Pais. Isso foi um É, porque presente o do Santos é pai. futebol, o pai Abraão do futebol, nada mais fizeram do que homenageá-lo, certo? O Santos teve um fim de semana, uma rodada de Dia dos Pais, e foi assim, ó, o maior presente que o pai Santos poderia ganhar, que foram as derrotas de Fortaleza, foi a derrota do Vasco, a derrota do Vitória Não, e até o presente O momento, Vasco empatou, pô. quem? O Vasco empatou. O Vasco empatou e até o presente momento o empate do Grêmio, que lá ainda começou o jogo, deve ter 40, meia hora, 40 minutos agora, lá começou 8h30 de primeiro tempo. Então, o Grêmio ainda assim está ajudando o Santão a pular mais uma casa na tabela. Cara, eu Certo. estou parecendo que saí correndo uma maratona. O Santão ganhou, Vitinho. Um Vamos falar milagre, de agora milagre. um milagre. A gente falou no último vídeo sobre possibilidades, né? O pré-jogo. A gente falou sobre possibilidades e uma das possibilidades era o Santos jogar contra o Cruzeiro da mesma maneira que jogou contra o Flamengo. Um time seguro defensivamente, um time que estava mais retraído, né? E deu certo. O Cruzeiro foi ineficiente. O Santos deu muito espaço para o Cruzeiro, era para o Santos ter tomado um monte de gols no primeiro tempo. O Cruzeiro teve várias chances, concordo. O Brasão fez um milagre excepcional, que foi uma defesa
que ele parecia uma parede, literalmente. O Caio Jorge não teve nem reação, ele nem imaginou que o Brasão pegaria. Brasão mais uma vez salvando o Santos. E aí, no segundo tempo, tudo mudou. O Clebinho colocou o time para jogar, que foi exatamente o time que ganhou do Flamengo. A única diferença é que ele não tinha o Guilherme. Não, contra o Flamengo o Guilherme jogou, né? Contra o Flamengo, o Ele Guilherme não tinha jogou. o Tiquinho, foi Ele o não David tinha o Washington time. no ataque. Certo. Então, ele fez o que ele tem que fazer. No segundo tempo, colocou o Tiquinho para brigar na zaga do Flamengo, do Cruzeiro. Colocou o Guilherme e o Cabadeiro para correria em cima dos laterais do Cruzeiro. E por outro lado, Vitinho, analisando ali a rodada, analisando o jogo, o nosso Léo Jardim, um consagrado aí que fala ora pois, mexeu tudo errado o time do Cruzeiro. Mesmo que isso não nos importe hoje, o time do Cruzeiro, o Léo Jardim mostrou solidariedade ao Clebinho. Porque quando o Cruzeiro era melhor no jogo e o Santos conseguiu achar o primeiro gol, né? Digo achar não de uma forma pejorativa, digo achar de achou o gol, conseguiu encontrar o caminho. O Santos tomou um gol logo em sequência. Certo. Não satisfeito, o Léo Jardim foi lá e tirou os melhores que ele tinha, que eram os meios campistas do Cruzeiro. Mesmo sabendo que eles já não vão jogar contra o Mirassol. Porque eu acho que os dois já Exatamente. tinham tomado o terceiro cartão e já não ia Todos, acho que jogar. todos os pendurados do Cruzeiro tomou cartão. Todos. Todos. E eles ali no que era de benefícios de benefícios para o time do Cruzeiro, era eles ter uma marcação forte, Certo. marcando exatamente o Guilherme e o Cabadeiro, dando liberdade para os laterais virem por fora. Como Ele você... tirou isso e o Santos agradeceu. O pior que time deu do mais volume Cruzeiro. de jogo para o Santos, ficou um pouco mais. Vamos se dizer, facilitou. Ele facilitou algumas jogadas do Santos, porque deixou de uma forma mais acessível aquela transição que o Santos procura bastante. Agora eu queria passar para os jogadores, porque a gente tem que dar as notinhas para Sim, ele. Antes de comentar aí um pouquinho do pós e da semana do Santos, a qual vai se decorrer aí. Provavelmente folga amanhã, deve voltar terça-feira, porque o jogo é no Morumbi no domingo, 4 horas da tarde. Acredito que essa e será a dessa vez, programação. e dessa vez a folga é merecida, né? É, é. E puxando a escalação, vou puxar os nomes como de costume. Primeiro os titulares, depois os reservas. E eu começo por ele, que eu não tiro do meu cartola. Posso tirar qualquer um, mas esse cara eu não tiro. Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, nota 9,5. O gol que o Santos tomou não teve culpa dele, pelo contrário, ele já tinha pego uma bola quase semelhante no primeiro tempo, antes do gol. Fez outras defesas muito seguro. Gabriel Brazão, 9,5. Espero que os treineiros da seleção não estejam assistindo o Santos jogar. Pense apenas no Neymar. Deixa o Gabriel Brazão quietinho. 9,5, Gabriel Brazão. Indo para a linha defensiva do Santos, começando por seus zagueiros hoje. Gil. Gil, eu ia dar um 7. Ia dar um 6 pro Gil. Fez o básico. No final, ele deu uma arrancada contra o Caio Jorge no X1, encurtou o espaço do Caio Jorge, levando o Caio Jorge para a linha de fundo e fazendo com que o Cruzeiro perdesse o ataque. Gil, nota 8. E o outro, e o companheiro de defesa dele hoje, Luizão. Luizão, que falhou grotescamente no primeiro gol. Ou Concordo. melhor, no primeiro gol não, no único gol do Cruzeiro.
O Luizão que na hora do gol você vê ele correndo, chegando todo atrasado no lance. Pior que ele tem velocidade, deu pra ver até em outros lances do jogo. E não era a velocidade que prejudicou ele. O Clebinho falou numa entrevista no domingo no esporte, no domingo esportivo do Ricardinho Martins, que o Luizão, ele é um jogador sub-20 ainda. Ele tem 20 anos. Certo, Ele é um jogador que ainda está em formação. É um certo. acerto do Santos trazê-lo no começo do ano. É um jogador que ainda vai nos render muitas coisas boas, Vitinho. Eu sempre disse isso. Certo. Tinha tudo para ser o vilão. Tinha. Deve agradecer ao Guilherme, ao Neymar, ao Tiquinho, juntamente com o Clebinho. Tinha tudo para ser o vilão. Ao bom tempo. Principalmente ao bom tempo. Vai lavar a chuteira de todo mundo hoje, moleque. Essa semana ele tem que lavar mesmo nota 7 para o Luizão. Agora, os dois laterais que nós temos hoje. Que agora nós temos lateral direito. E eu Muito começo por bom. ele. Mike. Mike, excelente contratação do Santos. Não é o salário dele não é 1 milhão, mas se fosse 1 milhão e 200, está muito bem pago para o Mike. Mike que acertou a lateral direita, vários lances ali ele usou da experiência dele para ganhar as divididas ali com o atacante do Cruzeiro, E o eu tenho até Wanderson uma Filho. pergunta depois do seu comentário referente ao Mike. Por isso que eu vou Nota esperar. 9 para o Mike, né? A vitória enaltece a defesa, mas pô, o Mike jogou muito, titularíssimo absoluto dessa posição, Vitinho. Cara, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quero até comentários referente a isso. Que eu vou até perguntar para outros Santistas. Cara, qual era o problema do Mike no Palmeiras que ele se machucava tanto? Que o cara, eu sei que é pouco a amostragem e tudo mais, foram apenas 3 jogos, 2 jogos na verdade. Um jogo jogou os 90 minutos, mas cara, ele era substituído todo jogo, mesmo quando ele começava de titular. Cara, será que o problema não era essa mudança toda hora nele? Eu acho que o problema dele, Vitinho, era o gramado sintético, as lesões dele. E Porque você vê que o Memphis e o Carrilho teve lesão de músculo contra o Palmeiras e o Neymar já falou que lá não joga. não vai jogar na Playboy Pompeia, né? No sintético, o Neymar não joga. Eu acho que é isso. O Mike, de repente, ele como um jogador ou como uma pessoa, né? Ali com a sua fisiologia um pouco inferiorizada aos demais, acaba se machucando. Se você for levar em conta o Zé Rafael com problema na coluna, nós sabemos que o problema de coluna não faz jus a peso. O problema de coluna não faz jus a peso, e sim a impacto, Certo. certo? Zé Rafael teve problema de coluna. Zé Rafael jogava onde? É. Era companheiro do Mike no Palmeiras. Então, visto isso, eu acho que o problema do Mike das lesões era o gramado sintético lá no Allianz. É uma boa análise. Agora passando por nosso substituto do Marcelo. Eu já tô falando isso mesmo. E para mim o Mike só não vai substituir porque coitado também já passou dos 30. Senão poderia muito bem fazer uma sombra ali para o que é o Cafu, que foi o Cafu na nossa seleção. Nosso querido Souza. O Souza vem crescendo bastante defensivamente. Melhorou muito defensivamente. Obviamente que é um menino ainda, né? Não é o craque Apenas que vai 19 ser, anos. vai ser craque, né? Ainda é um bom jogador, vai crescer muito ainda neste ano mesmo. O Santos precisa muito. E se você for pensar no ano que vem, Vitinho, É 2026, capaz dele nem ficar até o final do ano. não, o ano que vem pode ser, mas em 2026 nós já temos começando a ter um elenco diferenciado, Sim. né? O João Paulo e Brasão, eu acho que pensando no futuro, o João Paulo não deveria de sair, porque eu acho que o Brasão vai passar a frequentar a seleção brasileira. Mike Igor Vinícius tá ok, a lateral direita. Escobar
e Souza tá ok, é lateral esquerda. A zaga do Santos, o Santos tem Luan Pérez, João Basso, Zé Ivaldo, Gil, que esse aposenta no fim do ano, então você já descarta. E o Luizão. O Luizão é um excelente jogador para futuro. É um jogador para o Santos pensar em futuro. Hoje foi para o jogo João Ananias. Então, assim, contratar mais um ou dois zagueiros, o Santos tem uma linha defensiva. De qualidade. Nota do Souza, 8. Não vou Que dar 10, não vou dar mais do que 8 para o Souza e explico por quê. Porque o escanteio nasceu nas costas dele e aí cada um com a acontece, sua acontece. O responsabilidade. senhor é um cara crítico, vamos se dizer assim. Vamos passar para o meio-campo. Agora acredito que vão ser mais rápidos os comentários. Tomás Rincon. Meio campo, Vitinho, eu vou fazer o seguinte: eu vou Ah, dar as notas e depois eu faço um comentário só do meio campo, porque foi aí que o Santos mudou o jogo. Foi essa mexida que o Santos ganhou do Cruzeiro. Tomás Rincon, nota 5. certo. Nota 5 de escola particular, tá? Aquela Nota que vai na 5. média. Não, é abaixo da média. Aquela Abaixo nota da que não é. média. É no Oi? Adventista não passa. No Não Adventista. passa no Adventista. E Gabriel Montempo. Gabriel Tempo, que é o cara que está queimando a minha língua durante o ano, e que assim ele continue para o todo sempre que ele jogar bola. Desejo sucesso a qualquer jogador que veste a camisa do Santos. Né? Não quero aqui ser o dono da razão de falar que um jogador do Santos é ruim e vai ser ruim eternamente. Não, não quero isso. Gabriel Tempo passa pelo o gol, primeiro gol passa por ele, nota 9,5. Álvaro Barreal. Álvaro Barreal, nota 6. Foi um jogo muito discreto. Não, nota 5 também de escola Reprova na particular. Adventista. Reprova na Adventista. Foi um jogo muito discreto dele, mas como eu disse, no final aí eu falo um apanhado do meio-campo. Benjamin ou Roleiser? Notas 4,5 pro Rolaser também. O Não, jogo esse dele foi daí abaixo. nem na pública passa. Agora o último da linha do meio-campo, Guilherme. Guilherme Messi. Guilherme Messi. O Guilherme, ele teve nota 3 no primeiro tempo e nota 5 e nota 7 no segundo tempo. Nota 10 para o Guilherme. Somou a média. Não, nem... Foi o trabalhinho de recuperação. Ele é aquele aluno que o professor gosta e dá um trabalho para dar um up. No primeiro tempo foi nota 3, junto com o Barreal. Nota 4,5 Barreal, nota 3 Guilherme. No segundo tempo, nota 7. Entendi. E para fechar o time titular, o príncipe Neymar Júnior. Pô, o Neymar Júnior tinha que receber nota 0 pelo que ele fez com o Fabrício Júnior. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Humilhou o Fabrício Bruno. Não se faz isso, Neymar. O cara é pai de família. Ele deu entrevista no primeiro tempo que a filha estava internada. Um beijo para a filha do Fabrício Bruno, que ele possa ter aí, recuperar em 100%, seja lá qual for o problema dela. Mas não se faz isso, Neymar, deixar um zagueiro da calibre do Fabrício Bruno no chão com a bunda. Com a bunda no chão. Não se faz isso. E o cara tentou levantar e se tornou ainda mais humilhante do que o Neymar fez com ele. Então, nota do Neymar, por isso, nota 9,5. Não tá aqui não. Agora falando das entradas dos jogadores. Eu vou começar pelo mais que jogou menos assim e quem participou mais, acredito eu, do jogo. Já coloco no João Schmidt e Gonçalo Escobar, acho que nem Ah, sem precisa, nota. não, sem nota, Sem né? nota, sem nota. Agora eu vou colocar Zé Rafael e Tiquinho Soares. Bom, então assim, ó, Zé Rafael e Tiquinho Soares. Nota do Tiquinho Soares, nota 6,5, porque foi o cara que começou a mudar o jogo. No Adventista ou na escola pública? Não, 6,5 do Adventista. 6,5 já, a média acima, um pouquinho acima da média. Nota 6,5 pro Tiquinho. Zé Rafael, nota 7 pro Zé Rafael. E aí eu acho que o próximo seria o Cabadeiro. E é o Cabadeiro.
Cabadeiro que entrou no Santos no segundo tempo. Eu acho que o Cabadeiro vai passar o Copete no Santos, Só não como vai ele passar jogou. o Sanches, né? Eu acho que não, porque não vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que vai ser um jogador que o Santos vai acabar fazendo dinheiro nele muito Cara, rápido. o Cabadeiro é o novo Derlis. Não, acho que ele vai ser o novo Copete, mano. É que o Copete ficou ridicularizado por parte da torcida do Santos. Copelé. Mas o Copete é o segundo maior artilheiro estrangeiro do Santos. Quando a gente fala assim que o cara vai ser um Copete, a gente não tá ridicularizando o cara. É que O o jogo do Copete São Paulo, moleque, da panela de pressão até hoje. Eu tenho vívida na memória aquele é que o jogo. Copete, Com a ele barriga veio pro sangrando, Santos. ele. É que o Copete ele veio pro Santos naquela coisa Aquela que assim, barquinha lá daquela. não, que o jornalista do Brasil, ele não assiste jogos de outros times a não ser Corinthians e Flamengo. Certo. Ponto. O time que o Copete veio foi o Atlético Nacional, que tinha sido campeão da Libertadores. E deu aqui. E eu lembro que a debandada do Atlético, todo mundo ficou felizão que veio pro Santos Copelé. Sim, o Copete veio para o Santos, o Berril foi para o Flamengo, o Marlos Morenos foi para o Flamengo, o Borja foi para o Palmeiras. Então, assim, o Atlético de Madrid foi o time que veio, Atlético né? Nacional, pô. Atlético Nacional, eu ia falar Medellín, mas não era também o Medellín. O Mas Atlético é, o Nacional Atlético Nacional de Medellín, tá certo, pô. é o Atlético Nacional que foi assim o time campeão da Libertadores. Então, E quando campeão falou da Sula. e quando falou que o Copete, campeão da Libertadores, viria para o Santos, todo mundo, nossa, o cara que é da Libertadores vem para o Santos. Só que todo mundo esqueceu de analisar o Copete, que ele saiu do time dele na semifinal da Libertadores. Se você for parar para pensar, um cara que sai da semifinal da Libertadores para ir para qualquer outro time é porque ele não bate muito bem da cabeça. Enfim, o Cabadeiro nota 9 nota 10 pro Cabadeiro, porque ele foi o cara que fez o gol da vitória. E, cara, ele, pra mim, ele mudou o jogo, deu muita Mudou o jogo. velocidade. E eu acho Mudou o jogo. fundamental. Eu quero o seu comentário do meio-campo que você falou que ia analisar agora. Cara, o meio-campo do Santos é uma incógnita que é gigante, né? O meio-campo do Santos ou o cara. Pra mim, de verdade, pra mim, atualmente é a maior incógnita do Santos. E tal, Mais do que a defesa, tá? Que eu e sei que tá todo quiçá, mundo pedindo zagueiro e tudo mais. Eu até entendo. Realmente, o Santos precisa reforçar a sua zaga. Porém, falando de jogo, o Santos tem jogos que o Santos não tem meio campo. É só chutando o Brasão, é chute do Zé Ivaldo, é ó, chute do Gil. o meio-campo do Santos é uma incógnita para o Santista e quiçá para o futebol mundial. Porque assim, ó, vamos resgatar só esse ano, vamos nem falar de outros anos. O Santos tinha, né? Pituca, que já foi embora. Pituca, Schmidt, Rincon, Bom Schmidt, Tempo, Rincon, Bom Tempo, Zé Rafael, trouxe agora o Ilharão. Tem o Ian o Ian. e acho que só, ali de volantão só. Ninguém dá certo, cara. O cara que tá dando certo era o Ponta, que foi achado pelo treinador que foi escorraçado. É uma coisa que só acontece com o Santos Futebol Clube. Agora, falando do jogo de hoje, o que aconteceu hoje? O Santos colocou o nosso Clebinho, colocou um time marcador em campo. Certo. Só que o Rincon, ele está com 38 anos. Ele não é o Rincon da Ilf. Não é o Rincon da Juventus, não é o Rincon que Nem veio do para o Santos em Sampdoria. não é o Rincon que veio para o Santos em 2023. Ele já Não, está 2 anos mais velho do que aquele Rincon. E o que acontece? Esse Rincon de hoje é o Rincon que é o parça, e ele tem que ser o cara que nem o João Paulo hoje no Santos. É o cara que vai estar no banco orientando o time, o cara que vai discutir com a arbitragem pelo banco. Ele tem que ser ali. Essa é a posição do Rincon hoje dentro do time. Realmente um líder e apenas um líder.
né? Quando eu acabo de ver aqui, o Grêmio está empatando com o Sport, um resultadão para o Santos. Então, o meio-campo do Santos não existiu no primeiro tempo. O Gabriel Bontempo estava tentando correr por ele pelo Rincon. Enquanto isso, o Rincon estava tentando se achar dentro de campo, fazendo faltas, e fez uma falta com 30 segundos de jogo, que já era para cartão. Né? O Wilton Pereira Sampaio, uma porcaria de árbitro, deu ali uma colher de chá para ele, porque se dá aquele cartão com 10 minutos, o Rincon estaria expulso. Se dá o cartão com 30 segundos de jogo, com 10 minutos o Rincon estaria expulso no Santos e teria posto tudo a perder, realmente. De novo. De novo. E o Santista, por sua vez, não tem que execrar o Rincon. Não tem que mandar o cara embora, não precisa disso. Mas ele precisa de ter consciência que para ele já está se encerrando o ciclo do futebol. Né? Ele já tem que estar pensando no pós-carreira dele. A entrada do Zé Rafael modificou tudo, porque o Zé Rafael é um cara que tem uma combatividade boa, um cara que sabe marcar e um cara que melhor sabe sair jogando. Tem um bom passe. O Zé Rafael ele pode jogar de meia, de volante, né? Primeiro, segundo e até de 10. Certo. Então é um cara completo do meio-campo do Santos. Ao lado dele tem um Bom Tempo, que aí foi onde tudo funcionou. O Zé Rafael de primeiro volante, o Bom Tempo 2, 3 passos na frente dele, conduzindo essa bola para o ataque. E que jogada do Bom Tempo no primeiro gol. Uma jogada entre o Souza, Neymar, o Guilherme, Tiquinho, a bola sobra no Bom Tempo, que clareia todo o jogo. Mais uma vez, lembrando aquilo que o senhor disse no jogo contra o Flamengo. Quando O ele Gabriel recebe a Bontempo bola de frente. recebendo a bola de frente, é outro jogador. Ele recebeu a bola, clareou, ficou de frente para a jogada e viu o Cabadeiro livre do outro lado. O Cabadeiro que quando recebe a bola, já sabia o que ia fazer. E aí mostra que também é um jogador inteligente. Certo. Teve um outro lance, um pouco antes do segundo gol do Santos, que o Mike passou querendo, afim e com vontade, e ele tentou o chute, e depois ele viu que ele poderia ter jogado com o Mike, pediu desculpas, e todos esses lances nasceram dos pés de Zé Rafael e Bom Tempo, modificando totalmente o time do Santos. E se você quiser ser um cara mais ainda aficionado por números, o 4-2-4 com essa formação funciona. Zé Rafael, Bom Tempo, o Neymar sendo o homem flutuante do meio-campo entre meio e ataque, Tiquinho, Guilherme e aí o Cabadeiro, Barreal. Mas o meio-campo do Santos, ele existe. É Zé Rafael e Bom Tempo. É o Se que eu você falei quiser, lá atrás. se você quiser colocar uma outra peça nesse time, aí você pode fazer o que o Clebinho fez quando já estava tudo acabado, que foi colocar o Schmidt no lugar do Neymar, e aí ele colocou um time para fechar, A né, casinha. um time com 3 volantões, colocando aí no E caso, se ele o quiser, se ele deixando o Bom quiser Tempo começar. jogar os 90 minutos, porque ele é o refúgio, porque os dois só vão estar ali para roubar a bola e tocar nele e ele vai Exatamente. conduzir a Se ele bola para o quiser ataque. jogar com esses 3 no Certo. meio-campo, também dá. Coloca o Schmidt e o Zé Rafael ali mais atrás e o Bom Tempo um pouco mais adiantado. Então você começa a ver que temos um meio-campo, temos jogadores qualificados, mas eles precisam estar entendidos e estar nas suas funções. Zé Rafael e Gabriel Bom Tempo hoje é a base, é a espinha dorsal do meio-campo. Quando a gente estava se falando ainda durante o intervalo do jogo, o que eu falei? Pô, ele tem que tirar o Barreal e o Guilherme. Eu tinha dado ainda a chance do Robinho, tinha me esquecido do Cabadeiro. E o Tiquinho. Tiquinho para brigar no alto com o Fabrício Júnior e o Vilauba. E ponto aqui. Ou melhor, vírgula. Pô, Clebinho, você não assiste um jogo do Campeonato Brasileiro, cara? É impossível. O Cruzeiro, todos os jogos, o Cruzeiro tem um gol de cabeça feito pelo Fabrício Júnior, pelo Fabrício Bruno ou pelo Vilauba. Todos. Cara, todos os jogos do Cruzeiro vai sair um gol desses caras. Então, assim, se você colocar o Tiquinho ali, um dos dois já não vai subir pelo Tiquinho. Vai marcar o Certo. Tiquinho. E o outro vai ter que marcar o Neymar.
Simples para você quebrar os E caras. os dois Simples. são os zagueiros mais pesados, menos esguios e iam perdendo A a gente tinha falado velocidade. sobre, a gente tinha falado sobre isso no pré-jogo. Pô, se imagina o Neymar pegar uma bola de frente com o Fabrício Bruno, não vai pegar. E quase não pegou. Olha o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Então assim, o Santos ganhou, agora falando sem afobação, um resultado enorme, 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 enorme para o Santos. Um Enorme. resultado que talvez seja muito maior hoje do que aquele 2-1 para o Flamengo em 2023. Certo. Porque aquele resultado em 2023, a Vaca já tinha deitado. Nós, Que não estava santistas, acreditando. que não estava acreditando. Aquele resultado ali foi o respiro da morte. O que você também falou na época. Pô, eu tenho medo desse resultado ser o respiro da morte. Esse resultado de hoje não é respiro da morte. Esse resultado de hoje, eu falei para você no off e torno a repetir aqui. É o típico resultado que tira o Cruzeiro da briga do título e coloca o Santos na briga pela pré-Libertadores. É, que o Santos tem que engrenar. Acredito aí, falando um pouquinho do apanhado da semana já do Santos para a gente encerrar. Vai ser aquilo que eu falei mesmo. Ainda não tem movimentações ainda na mídia, nem falando nada. Tá todo mundo comemorando esse resultado que é gigantesco e se preparando para a festa do Morumbi. Foram vendidos praticamente 35 mil lugares já. Acho que o máximo vai ser 50 mil, porque o São Paulo deve dar uma segurada também, não é tipo. O Santos não vai colocar o pé na porta e achar que tudo é dele. Mas então, eu acho que para esse jogo do Vasco foi liberado tudo, 69 mil lugares. Então, Só se que aí o for. Santos tinha que dar uma questão agora na plata, né? Uma questão na plata. 35 mil ingressos já foi metade. No jogo contra o Juventude Foi foram 38 mil. 38 mil Mas era ingressos. uma segunda-feira, Deu 8 2 milhões e horas. pouco. Deu 2 milhões e pouco de renda. Se o Santos chegar, fica aqui, ó, um pedido. Nem sei se esse vídeo vai alcançar quem deve. Se o Santos conseguisse vender até amanhã 35 mil ingressos, o restante dos outros 25 mil ingressos faltantes, diminui o preço, mano. Diminui o preço, queima de estoque, faz uma brincadeira, alguma coisa do tipo. Aí eu quero ver 60, 70 mil pessoas ali no Morumbi, Santos vindo embalado, Neymar jogando, Guilherme bem, time bem. Que o Santos precisava disso, dessa sequência. Uhum. E engraçado que veio no pior momento e nos jogos mais duros, né? O Que a Juventude. gente não acreditava que ia vir. Não, a gente já estava contando hoje com derrota. A gente, qualquer torcedor do Santos. Ainda falei Ainda para você. estava feliz porque todo mundo tinha perdido. No pré-jogo ainda falei, pô, a rodada vai ser especial se o Santos, se todo mundo perder, todo mundo para ajudar nós, que não sei o quê, porque eu acho que o Santos vai se empatar, tá bom. Ah, acertei o placar, lembra? Lembra que eu falei? Acertei o placar. Falei assim, com o coração 2-0 e sem o coração 1-0. Então, no saldo, No saldo, você eu acertei. acertou. Bom, Vitinho, é isso. Santão, vou passar rapidamente os resultados que nos ajudou. O Vitória perdeu para o São Paulo 2-0. O Vasco empatou com o Clube Atlético Mineiro em 1-1. O Fortaleza foi amassado, atropelado 5-0 para o Botafogo. E vai cair já o técnico, tá? Já De balançou lá? novo. Opa! Ó, Ah, então já era. Se ele já o vento começou, que tava noroeste, ele já tá como? se balançou lá, meu amigo, então já era o Fortaleza. E eu falei com o meu querido pai a mesma coisa que eu e você conversamos no off. Mandou embora o Voivoda, eles assinaram o rebaixamento ali. Assinou o rebaixamento ali, porque tinha que ficar. Tinha que ficar. Se eles quisessem algo, tinha que ficar com o Voivoda até o fim do ano. O Juventude joga amanhã contra o Corinthians e o Grêmio está agora, vai começar por agora o segundo tempo, está 0-0 lá no Olímpico. Um baita resultado para o Santos, um baita fim de semana de rodada para o Santos. Dessa vez, os deuses da bola deram uma colher de chá para o Santão. Para o nosso fim de semana ser completo, derrota do nosso rival amanhã para o Juventude.
E nós, porque se o Juventude ganha amanhã, vou explicar o porquê. Não é simplesmente por ser o nosso rival. Se o nosso rival amanhã perde e nós continua a 1 ponto deles, o nosso campeonato já mudou. É. O nosso campeonato já mudou. Lembrando que o Inter que deu uma desgarrada, que foi o único que ganhou, e a gente O Inter foi o único que ganhou. que tava nesse bololô que deu uma desgarrada. Só que o Inter foi para 24. Foi. E o Santos tem um jogo a menos. Contabilizando Certo. essa vitória para o Santos está empatado com o Inter e Atlético Mineiro. Certo. O Santos entra na briga de E fato por fora que uma o Palmeiras pré-Libertadores. do nada deu uma. Respirou ali, fez os 2 gols. Agora, uma coisa O que a gente Ceará tem que. perdeu, tu esqueceu de dar esse destaque aí, E que o Ceará ainda perdeu. foi muito Olha como o importante. futebol é maluco, né? No sábado, quando a gente gravou o pré-jogo, o resultado do Ceará pouco importava. Hoje já importava pra Hoje já é caramba. uma vitória do Palmeiras importante. E hoje, mais do que nunca, o Santão precisava dessa vitória e precisa de dar mais uma sequência de umas 5 vitórias. Por quê? A Copa do Brasil, os que estão lá em cima encabeçado o campeonato, acho Já que todo mundo caíram sabe, né? todos. Flamengo Acho que caiu. só ficou na Copa do Brasil o Botafogo e o Cruzeiro. O Que tá lá Atlético em Mineiro, cima. que tá lá em cima. É, Botafogo só o ganhou do RB. Botafogo e o Cruzeiro. É isso. Então, Só o o restante tá tudo Botafogo e o embaixo. Então, Cruzeiro. o que seria legal para nós seria o Botafogo ou o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Ah, e o Bahia, pô. O Bahia passou, também tá lá em cima. o Bahia. Então, se algum desses times aí ganhar a Copa do Brasil, abre mais uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. Da Libertadores, os times que estão lá, todos estão na parte de cima da tabela. Então, também, se alguém lá conseguir beliscar uma Libertadores, também já ajuda. E na Sul-Americana também, né? Então, o Santos pode abrir aí um G10 para a Libertadores e o Santos pode estar no meio. E é isso que a gente torce aqui, primeiramente falando. A gente torce pelo futebol brasileiro, pelas questões do Brasil. Que volte a ser um futebol legal de se ver, de ter um entretenimento também, que é importante. E é isso. Curta, comente, compartilhe aqui embaixo. Na terça e na sexta estaremos aqui fazendo um resumo da rodada, falando um pouquinho das notícias. Na sexta, Lembrando que na pré-jogo. terça-feira iremos fazer um apanhado do que foi esse primeiro turno, falando aí sobre os treineiros que não estão mais, que começaram e já morreram, e falando daquilo que é a nossa expectativa para o retorno do campeonato. E é isso. Curta, comente, compartilhe aqui embaixo. Se o Everton tiver, eu acho, Tem um o destaque recadinho. final. E ele Tem um vai dar o destaque destaque final, final. embalando no que você falou. Opa! Olha o resultado maravilhoso para o Santos. Gol no estádio do Olímpico, né? Eu que sou mais velho no futebol, já sou velho no futebol, né? O Estádio Olímpico é Olímpico o Arena do antigo. Grêmio. Arena do Grêmio. Grêmio 0 e Sport 1. E ó, eu falei pra tu quando o Santos não perdeu do esporte. Vou falar antes de encerrar o vídeo. Quem perder pro esporte vai entrar em parafuso, o bagulho vai dar uma ziquezira na mente. E, ó, se perder pro esporte, mano, cai, tá? Sim. E se o Mano cair agora, também vai dar uma engrossada. Mas, Vitinho, falando sobre o que você falou, para mim fechar de minha parte, você disse que torce para o futebol brasileiro voltar a ser uma coisa legal, divertida. E o futebol brasileiro, o qual nós se apaixonamos, né, o futebol brasileiro, o qual a gente aprendeu a gostar, era exatamente esse, o futebol do improvável. O futebol que você não podia apostar todas as fichas num Cruzeiro ganhando do Santos, Certo. entendeu? Em Minas, em Vila Belmiro, em qualquer lugar. O Santos hoje era tido como o time a ser o azarão,
A zebra. E o jogo hoje não foi um jogo de um time azarão. Olhando o jogo Foi franco, friamente, franco. foi um jogo franco. O Clebinho começou de uma maneira, percebeu o erro, mudou tudo, consertou tudo e virou em cima do time que está brigando lá em cima na tabela. É isso. Entendeu? Para isso dar uma sequência, precisa vir a vitória do Vasco. E aí vai ser um respiro. 9 pontos. O Santos, eu acho que o Clebinho nunca conseguiu 2 vitórias seguidas, que dirá 3. É a oportunidade dele. É a oportunidade Não dele. fala isso. Não, é verdade, não tô falando da maior da humildade. O Clebinho não, o Santos não ganhou 2 seguidas ainda Não, não no tinha. Brasileiro. Então, Porque o ganhou. Santos perde pro Botafogo e ganha do Fortaleza. Aí É, fica nessa troca de pontos aí. então, o Santos hoje, assim, a vitória do Cruzeiro passa uma borracha em tudo que aconteceu no primeiro turno. Eu não tinha nada para fazer esses dias aqui à noite, em casa, e simulei o Santos como se o Santos ganhasse todos os jogos do Campeonato Brasileiro, até o final. O Santos ainda teria pontos para ser campeão. Só depende do Santos. Não estou aqui falando que o Santos vai brigar por título, mas o Santos ainda tem pontos para disputar. E só depende do Santos. Então, eu acredito que se o Santos conseguir engrenar mais umas 2, 3 vitórias, pô, pega Vasco, Bahia e Fluminense. Começa o retorno com 9 pontos, igual tá terminando o turno com 6, a gente já tá falando de um outro patamar de futebol. Uma Sério. semana maravilhosa, Vitinho, para você. Uma semana excelente para todos os santistas. Estaremos de volta na terça-feira, estaremos de volta na sexta-feira. Um beijo. O Santão ganhou, o Santos é gigante.